O capítulo 6 do profeta Isaías registra a nós o que nós chamamos de final de um ciclo, pois é justamente na morte de um rei, cujo rei tinha as suas responsabilidades, a sua relevância no cenário de Judá, no cenário de Israel. É justamente na morte deste rei que vai acontecer um dos episódios mais marcantes na história da Bíblia. A saber, presbítero Guilherme, meu amigo, Deus te abençoe, a saber, o momento em que Isaías vê literalmente os céus abertos e o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Uzias, o rei da época, carregava uma responsabilidade muito grande em seu governo, pois era justamente no governo de Uzias que Israel cresceu de maneira pujante, poderosa e, diga-se de passagem, muito relevante. Todavia, eu não posso contar-lhes a todos vocês a história de Uzias sem que nós caminhemos ou nós viemos a caminhar pelos corredores da história familiar deste rei chamado Uzias. Ora, seu pai, Amazias, também carregava em sua personalidade as características de um rei de sucesso. Uzias era filho de um rei, e este sucede o trono de seu pai, Amazias. Todavia, antes de nós falarmos da história de Uzias, é importante nós entendermos quem foi, de fato, Amazias, um rei muito relevante na história de Jerusalém ou Israel. E para entender isso, eu convido os senhores e senhoras a abrir o coração para que nós possamos extrair as lições necessárias da história de Amazias. Este governa Judá e toma posse do trono ainda muito cedo. Com 25 anos, ele recebe essa oportunidade de governar as esferas política, econômica, bélica de Judá. E o seu reinado é marcado com inúmeras vitórias, crescimento exacerbado. E é justamente diante deste cenário que Amazias mostra as suas prerrogativas de um bom servo que teme a Deus. E aqui entra um ponto muito importante. Um rei que teme a Deus é um rei que tende a levar o povo também a temer a Deus. Em contrapartida, um rei que não teme a Deus tem grande probabilidade de levar este povo a não temer a Deus também. Todavia, há um ponto central, e talvez eu poderia chamar isso de espinha dorsal na história de Amazias. Por que razão? Porque Amazias era o típico líder, ou a típica pessoa, que fazia o que era certo, mas sem entrega plena. Era mais ou menos assim: eu vou servir, mas eu tenho que ter um pé aqui e outro pé lá. Porque se eu me entregar por completo, eu não posso viver na expectativa ou dentro dos deleites que emanam de dentro da minha natureza. Amazias é a típica pessoa que teme a Deus, mas se tiver que mexer os pauzinhos para favorecê-lo, assim ele vai fazer. Pois o texto que registra a nós a história deste homem, mais precisamente, 2 Crônicas, capítulo 25 em diante, apresenta a todos nós que Amazias temia ao Senhor, mas sem uma entrega completa. Ora, ali está o texto, 2 Crônicas, capítulo 25, verso de número 2.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que? Governar. Porém, não com o coração inteiro. E diante desta verdade, eu percebo que existem pessoas que a intenção, ela é até boa. Todavia, se é para fazer pela metade, é melhor que a gente nem coloque a mão. E diga-se de passagem, nós vivemos exatamente diante de um cenário, e diga-se de passagem, eu poderia muito bem na noite de hoje convidá-los para uma conversa, e talvez aqui em nosso meio nós encontraríamos aqueles que servem de um jeito aqui, mas quando está lá fora não consegue ter a mesma intensidade no serviço a Deus. É mais ou menos assim. São aqueles que falam, aqueles que se apresentam, aqueles que carregam uma imagem. Todavia, o conteúdo definitivamente prático não é o mesmo da teoria. São as pessoas que entregam pela metade, fazem pela metade. E aqui eu preciso chamar a atenção de todos os senhores, pois uma coisa é saber o que tem que ser feito, outra coisa é fazer o que precisa ser feito. Já percebeu que Amazias ou carrega as características de alguém que, dentro de um contexto, ele é levado pelo contexto? Ou seja, em um culto fervoroso como esse, ele vai entregar, ele vai dar glória a Deus, ele vai marchar no poder, ele vai adorar com alegria e intensidade. Todavia, quando sai da porta para fora, parece que a entrega acaba. É como se o fogo apagasse. E eu me dirijo a todos os senhores com muito respeito, muito carinho, pois nós vivemos esta era da metade. 50% eu entrego dentro do culto, mas os outros 50% eu não posso, porque eu preciso gastar lá fora. Eu vou mostrar a todos eles que eu sou bom lá dentro, mas quando eu saio lá fora, eu faço pela metade, eu me entrego pela metade. O que eu quero dizer a todos vocês é que Amazias é o típico ser humano, ou o típico servo de Deus, que na teoria ele é muito bom, mas na prática ele é falho, ele é fraco. E eu quero chamar a atenção de todos vocês, porque nós estamos vivendo a era dos teórico-logos. São os que são teóricos, mas na prática, na praxis, eles são falhos. E aqui está um grande problema. Deus nunca esteve atrás de teóricos. Aliás, Deus não está preocupado com a teoria. Deus quer a prática daquilo que você está falando. Jesus teve uma grande dificuldade de lidar com a classe farisaica. E a classe farisaica não era necessariamente os crentes ruins. Quem aqui já ouviu a expressão, vai lá fariseu, você é um fariseu? Quem aqui já ouviu essa expressão? Essa expressão, ela é errônea, pois se nós vivêssemos, estudássemos um pouco a história da classe farisaica, nós iríamos descobrir que eram os fariseus que tinham a habilidade da lei, da Torá. Todavia, a grande maioria servia na prática aquilo que pregava. A bronca de Jesus com a classe farisaica não era com a plenitude dos fariseus, mas sim com um grupo específico que falava, rotava, fazia, mas na hora de praticar, eles não colocavam em prática aquilo que estavam ensinando. E Jesus os chamaram de sepulcros caiados, bonito, esplêndido por fora, mas podre, vazio por dentro. Honram com os lábios, mas o coração está muito longe.
Eu não sei se você vai dar glória a Deus com o que eu vou dizer aqui, mas há um fato que nós não podemos negar. Nunca houve um tempo tão estrondoso como os dias atuais, de pessoas mais preocupadas com a aparência do que propriamente com a transformação interna. E o que eu quero dizer a todos os senhores, adolescentes, irmãs e irmãos que me ouvem de maneira muito pedagógica: Deus nunca teve atrás do seu talento. Você pode cantar muito bem, você pode pregar muito bem, você pode liderar muito bem, você pode até pastorear muito bem, mas Deus não está preocupado com o seu talento. Deus quer saber da transformação que está dentro de ti. Do que vale os mais belos hinos e poesias, se dentro da minha alma não houve uma transformação genuína? O que eu quero dizer a todos os senhores na noite de hoje é que há o típico crente Amazias: eu vou fazer, mas é só a metade, da metade para lá eu vivo do jeito que quero. E Deus me trouxe aqui hoje para lhe dizer uma coisa: em cima do muro você não é meu, mas nem a pau. Agora, se você decidir se entregar por completo, você vai ver o que eu sou capaz de fazer com uma pessoa que se entrega plenamente à minha vontade. Eu vim pregar para alguém na noite de hoje, e talvez o glória a Deus não vai surgir com muita força, mas se você esquecer do meu nome no dia de hoje, eu vou glorificar a Deus, mas que essa palavra não saia de dentro de você. Deus não te chamou pelo seu talento. Se fosse pelo seu talento, você nem vivo estava mais. Deus não te chamou pelas suas capacidades cognitivas. Se fosse por elas, nem vivo você estava mais. Deus foi atrás, foi de você, foi do teu coração, foi da transformação que Ele pode gerar em você. Adolescentes que me ouvem na noite de hoje, Deus veio atrás do teu coração, e o teu coração precisa estar aberto. Se o teu coração estiver trancado, nenhum efeito vai surgir. Mas se você veio para esse congresso dizendo: eu não vou me entregar 50%, eu vou participar do culto na quarta-feira, na quinta-feira, mas eu quero ficar até domingo sendo cheio, eu quero mergulhar, eu não quero só metade, eu quero mergulhar por inteiro. Se você deseja mergulhar por inteiro, assim diz Deus: se você quer, eu quero em dobro. Então mergulha nesse rio, porque diz o Senhor na minha boca: se for para entregar 50%, é melhor que nem entregue nada. Mas se você desejar mergulhar, aproveita a oportunidade e entra nesse rio. Assim era Amazias, o pai de Uzias. Alguém que o seu ministério foi marcado por temer a Deus, mas entregar só metade. E aqui entra algo muito interessante a todos nós, porque Uzias, escute, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Uzias foi um reflexo de Amazias. Imaginem comigo, quando Uzias nasce, Amazias tinha aproximadamente 38 anos. Eu disse quantos anos? 38 anos. Uzias nasce. Amazias já está governando há aproximadamente 13 anos. Logo, eu entendo que Amazias tinha sua personalidade já estabelecida. Portanto, quando nasce Uzias, Amazias ensina o menino o caminho que se deve andar. E é muito interessante nós olharmos pelo ponto de vista neurológico, pois os filhos, eles são consequência do ensino dos pais. Logo, Amazias, enquanto homem formado com suas convicções fixadas em sua personalidade, vai passar à frente um legado a Uzias, e Uzias vai honrar essa história que recebe do pai.
E dentro da neurociência, nós precisamos colocar diante de todos vocês uma informação muito importante. Cadê os pais aqui? Levante as mãos, os pais. Todos os senhores são responsáveis pela história que o seu filho vai herdar. Então é por isso que eu chamo a atenção de todos os senhores da parte de Deus. Cuidado com a história que você está fazendo o seu filho herdar. O primeiro diploma de um adolescente não vem quando conclui o ensino fundamental ou médio. O primeiro diploma vem quando o pai está formando o filho dentro de casa. E não vem com esse papinho, não. Estou ensinando meu filho o caminho que se deve andar. Irmão, isso é teoria. Na prática, é o teu filho ver você descendo na oração. Vai doer, mas é para o nosso bem. Na prática, é o teu filho ver você sendo fiel ao Senhor, enquanto líder, enquanto servo dentro da casa de Deus. Na teoria, tudo é muito lindo. Vou ensinar meu filho a orar. Vou ensinar meu filho a cantar. Vou ensinar meu filho a ser um servo. Meu filho, na teoria, até o diabo domina. Agora na prática as coisas funcionam de um jeito muito diferente. E eu tenho propriedade para falar isso. Por quê? Eu não tenho filho, mas eu sou filho de alguém que quis entregar uma história de fracasso para mim. Meu pai me deixou ainda no ventre da minha mãe. Eu tinha tudo para ir pela história que alguém me contou. Seu pai não te ama, seu pai te desprezou, seu pai te rejeitou. Eu tenho 28 anos de vida. Até hoje meu pai e minha mãe não servem ao Senhor dentro da casa de Deus. Mas eu aprendi com a palavra de Deus que as coisas não são teoria. Tem muito pai, tem muita mãe que dentro da casa de Deus é uma bênção, mas quando sai lá fora, pastor Reginaldo, o testemunho é de fracasso. Meus pais que me ouvem na noite de hoje, escute o que o céu está lhe dizendo. Eu não quero saber da teoria, eu quero saber, você está ensinando a criança o caminho que deve andar, ou você está simplesmente mostrando uma placa de teoria? Na noite de hoje, Deus nos convida a ser menos teóricos e mais práticos na obra de Deus. Eu vim pregar na noite de hoje, pastor Reginaldo, eu sei que essa igreja ama a Bíblia, e eu sei que essa igreja está comigo na palavra. Enquanto eu estou pregando a todos os senhores na noite de hoje, nós estamos entrando em um território extremamente hostil. Eu não vim aqui brincar, Fernanda, de pregar a palavra. Presbítero Reginaldo, eu também não vim aqui me apresentar. Eu sei da responsabilidade que está sobre os meus ombros. Eu estou entrando neste exato momento em um território hostil, presbítero Guilherme, porque nós carregamos a missão de ensinar os nossos liderados a servirem a Deus na prática. Satanás já entendeu isso, pastor Reginaldo? Ou vocês acham que é normal a gente ver a inversão de valores, a gente vê a transformação do que é certo para o errado para o certo, dentro das nossas escolas? Uma doutrinização exposta nas universidades, nas escolas, ideologias pagãs sendo propagada. Eu aprendi lá na favela que eu cresci. Se você não aprender em casa, a rua vai te ensinar, Satanás vai te ensinar. Mas eu vim debaixo, Senhor, me cobre com teu sangue. Eu vim debaixo do sangue do Cordeiro anunciar essa palavra. Quem está comigo nessa palavra, levante a mão e me ajude a orar.
Eu estou pregando. Eu convido aos irmãos de oração a me ajudar a orar agora. Eu não sei as consequências que eu terei no mundo espiritual pregando essa palavra, mas eu vim pregar debaixo da autoridade. Satanás não vai ver uma gota do sangue de vocês, um fio de cabelo de vocês cair por terra, porque Deus já entrou no meio desse arraial e Ele manda eu pregar. Não vai se perder ninguém. Vocês não vão herdar a história de fracasso de alguém. Assim diz o Senhor: quem nasceu para viver, vai viver. Para pregar, vai pregar. Para cantar, vai cantar. Eu já endoidei pela palavra, e Deus manda eu pregar. Satanás, você perdeu mais uma guerra. Quem está comigo, levante a mão. Levante a mão para o alto se você puder. Aqui no meio dos no meio dos adolescentes, no meio do coral das irmãs, no meio da irmandade que está aqui, levante a mão, me ajude a orar. Eu estou sentindo um peso muito grande por pregar o que Deus está me dando, mas assim diz o Senhor: vai cair quem tem que cair, mas esses adolescentes vão crescer, vão prosperar, vai servir ao Senhor. Quem crê nessa palavra, joga a mão para cima para adorar. Olha, irmão, eu não sei o que acontece nesse púlpito, mas eu estou sentindo alegria e liberdade para pregar aqui. Calamaia, Jesus. Eu estou pregando aos pais aqui, daqui a pouco eu prego para vocês. Cuidado! Cuidado com a história que você está contando aos filhos. Um estudo feito dentro de uma universidade americana afirma a todos nós que ainda no ventre da nossa mãe, nós recebemos todas as informações externas que vêm para ela. E é justamente dentro do ventre materno que o cérebro humano passa por uma fase impressionante de produção de neurônios, a chamada neurogênese. É onde nós recebemos tanta informação, mas tanta informação, que os nossos neurônios entram em colapso. E é produzido de 80 a 100 bilhões de neurônios ainda dentro do ventre. Enquanto você estava sendo formado, você estava recebendo informação do mundo externo. É por isso que existem máximas por aí: filho de peixe, peixinho é, o fruto não cai muito longe do pé, e assim sucessivamente. Por quê? Porque nós somos a sequência daquilo que recebemos de nossos pais. Então é por isso que você tem que cuidar com a história que você está contando para o seu filho, porque há possibilidades de você mudar isso de acordo com o processo de desenvolvimento dele. O que eu quero dizer a todos os senhores é que a personalidade de uma criança, um adolescente, pode ser mudada assim a partir da história que você conta para essa criança. Aqui entra, Reginaldo, uma grande lição a todos nós enquanto líderes, pastores, professores, pais. Vocês são os principais formadores de pessoas ao longo da vida. Os pais, você é responsável pelo desenvolvimento do seu filho.
aos professores que aqui estão, vocês são responsáveis pelo desenvolvimento dos seus alunos. Pastores, vocês são responsáveis por toda essa adolescência que está crescendo. Esses são os 3 principais formadores de sinapses neurais que estão aplicados dentro de uma sociedade. É através do ensino de vocês que algumas crianças vão crescer, se desenvolver. E é através do que você fala que eles vão adotar isso como padrão. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado até com quem a gente convida para cima dos nossos altares. Está cheio de pregador aí preocupado com movimentação, preocupado com frasezinhas de efeito, e a transformação ficando em segundo plano. Mas Deus vai tomar conta desse tipo de gente, porque o altar da igreja é um altar responsável e santo. É justamente dentro desse contexto, eu preciso acelerar porque o tempo não espera, que Uzias se desenvolve. Ele aprende com um pai que é necessário entregar as coisas pela metade. E se tiver que se envolver com coisa que não pode, se envolva, desde que a sua personalidade ou o seu nome esteja bem visto. Aí Uzias cresce dentro desse cenário. E após a morte de seu pai, ele toma a frente do governo com 16 anos de toda Judá. E o seu governo é marcado por avanço. O seu governo é marcado por avanços militares, um exército robusto, desenvolvimento de máquinas de guerra, expansão territorial, organização econômica. Perceba que Uzias carrega a personalidade de seu pai, pois o seu pai não foi um mau rei. Ele foi um bom rei. A questão é que quando se tratava de servir a Deus, as coisas eram de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas escute, enquanto Judá está se desenvolvendo economicamente, politicamente, Uzias percebe esse crescimento e entenda no seu coração: quem manda aqui sou eu. Eu faço de qualquer forma, eu vou fazer de qualquer jeito. Perceba, padrão. E esse padrão comportamental ele herdou de quem? Do seu pai Amazias. Fazer de qualquer jeito, se envolver de qualquer maneira, achando que as coisas de Deus são brincadeira. E é dentro desse padrão que ele começa a repetir a mesma história de seus pais. E aqui entra, meus irmãos, uma grande lição a todos nós. Uzias estava repetindo aquilo que recebeu de seu pai. Amazias começava muito bem aquilo que fazia, mas terminava muito mal. Uzias de igual modo. Grandeza, meus irmãos, não está naquilo que começamos. Grandeza está naquilo que concluímos. Tem muita gente começando muito bem e terminando muito mal. E aqui vai uma grande explanação a todos vocês. Vai ter gente que vai começar com vocês, mas não vai terminar. Vai ter gente que vai colocar a mão no arado, mas no final vai abandonar tudo. É por isso que eu preciso dizer a todos vocês com muito respeito: não herdem a deficiência de alguém que começa muito bem e termina muito mal. Mais vale concluir uma trajetória do que começar ela de qualquer maneira. Salomão já dizia: melhor é o fim do que o princípio das coisas. Uzias caminha por esse corredor de fazer de qualquer maneira, até que ele entra dentro do templo. E aqui está o problema, irmão. Dentro do templo as coisas não funcionam do jeito que você acha. Dentro do templo as coisas funcionam de outro jeito. Você pode dominar a sua empresa, mas aqui dentro você é servo. Você pode ser patrão lá, mas aqui todo mundo é servo. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Uzias entra dentro deste corredor, até que ele coloca a mão onde ele não devia pôr. E aqui vai um grande problema. A intenção pode ser boa, mas se você não foi chamado para fazer, não faça. Eu fui chamado para ser um servo, então eu vou colocar e dar pitaco. Não funciona assim aqui dentro. Aqui dentro as coisas são diferentes. Aqui cada um tem a sua função. Aí Uzias vai lá e coloca a mão aonde não devia pôr. Aí o que acontece? A lepra vem, pega ele, mata ele.
E sabe o que nós aprendemos com isso? É que enquanto Uzias está fazendo o que não deveria, Deus entra no cenário para dizer para ele: as coisas não funcionam da forma que você pensa, Uzias. Por isso, você será castigado. A lepra pega Uzias, e aquele rei que começou muito bem está terminando muito mal. A questão é que a geografia de Judá estava tão envolvida com o governo de Uzias, que toda Judá sente com a morte do rei Uzias. Aquele povo que era pujante, crescendo de maneira econômica e poderosa, agora está sofrendo com a morte do rei Uzias. Mas eu amo a Deus, porque enquanto os tronos da terra estão desgovernados, vivendo sem controle, o trono do céu sempre esteve preenchido com aquele que não sai do trono. E no ano em que morreu o rei Uzias, há uma grande visão, e Isaías revela a todos nós, no meio de uma confusão sem precedente, Deus abre os céus para um profeta, para mostrar ao profeta que pode a terra perder o controle, mas o céu não perde o controle de absolutamente nada. Agora escute o que eu vou dizer a todos vocês. Em meio a essa bagunça sem precedente, Isaías está tendo uma visão extraordinária. E qual é a visão? O céu está aberto. E mais do que isso, dentro dessa visão, eu não vou me ater aos anjos, porque eu quero chamar a atenção de todos vocês a duas situações específicas que acontecem aqui. A primeira é Isaías olhando para dentro de si e percebendo: no meio dessa confusão inteira, eu estava acostumado a denunciar o pecado de todos aqueles que estão envolvidos na confusão, mas agora, enquanto eu estou vendo o céu aberto, eu clamo a Deus dizendo: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías está mostrando a todos nós é que no meio de uma confusão sem precedentes que está acontecendo na terra, sempre haverá uma brecha para que alguém possa ver o céu aberto e através dessa visão, algo extraordinário começar a acontecer no meio da terra. O que eu quero dizer a todos vocês é que enquanto a confusão na terra está acontecendo, Isaías está vendo uma brecha no céu, e ele percebe que a terra está em confusão, mas o céu ainda está aberto. A terra está vivendo as consequências de um rei maluco, mas o céu ainda está aberto para quem está disponível. Isaías não é como Amazias, Isaías não é como Uzias, que se entrega pela metade, começa bem e termina mal. Isaías está começando de um jeito diferente. Eu posso não estar envolvido dentro de um palácio ou envolvido no meio dessa confusão, mas ainda há um céu aberto para mim desfrutar no meio de um cenário caótico. O que eu quero dizer a todos vocês é que Deus está separando uma geração, Deus está separando um povo, que no meio de uma confusão ainda verá os céus abertos. Eu me faço recordar de Atos capítulo de número 7, quando Estevão está recebendo pedradas, mas o céu está aberto na sua cabeça. Enquanto ele recebe pedrada, ele está vendo o céu aberto na sua cabeça. O que é isso? É perceber que a confusão pode acontecer, mas se a minha visão estiver direcionada para cima, tudo que a terra tem é confusão, mas tudo que o céu tem é glória na minha cabeça. Enquanto Isaías está tendo, entra comigo na palavra, enquanto Isaías está tendo essa visão, a Bíblia diz que um anjo carrega uma tenaz na sua mão, toca na sua boca, representação de fogo. Fogo na Bíblia aponta para santidade, santidade aponta para comportamento. Fogo aqui está dizendo: eu vou te purificar, para você mudar o seu comportamento também. Antes você denunciava o pecado dos outros, agora você vai olhar para dentro de si e vai perceber que você não é melhor do que ninguém. Você pode cantar,
você pode dançar, você pode reger, mas você precisa de fogo. Quem está comigo nessa palavra, me ajude a adorar a Deus agora. Porque enquanto eu estou pregando aqui, eu já vou encerrar em 5 minutos. Deus acaba de me anunciar essa palavra. Por isso que eu gosto de pregar debaixo da revelação, porque fogo aponta para santidade, santidade aponta para comportamento. Me prova na Bíblia avivamento vindo sem santidade. Me mostra na Bíblia um episódio, pastor Osmar, de um avivamento que aconteceu sem acontecer também uma mudança de comportamento. Não existe nenhum registro na história de avivamento que aconteceu sem santidade. Quer fogo? O fogo vem para te purificar. Aqui eu vou mudar algumas coisas que andam cantando por aí. Deus me incendeia. Incendiar aqui não é sair pulando. Eu sou pentecostal, eu gosto de pular, eu gosto de me alegrar, eu gosto da harpa, eu gosto do corinho, eu gosto de pisar na cabeça da serpente. Mas eu preciso dizer, fogo não é isso. Fogo é santidade. Santidade é comportamento. Escuta o que o céu está dizendo. Paranaguá é um palco do avivamento no estado do Paraná. Não é porque vocês cantam corinho, porque rodam do poder, é porque este homem ainda zela pelo princípio de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade ainda é o padrão da Assembleia de Deus na nação brasileira. Lá vai um recado para os profanos. Vai cair a profanidade para dar espaço à santidade. Deixa eu ver quem está comigo nessa palavra. Toque em pelo menos 3 pessoas e diga: santidade é padrão. Santidade é padrão. Não tem como ter fogo se não passar pelo processo da santidade. Santidade, 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 santidade de manhã, santidade ao almoçar, santidade ao dormir, santidade ao acordar. Essa igreja é santa. Quem recebe essa palavra? Eu irei encerrar agora, mas antes de eu encerrar, olhem bem para mim. Não tem como marcar a história se você não caminhar pelo corredor do fogo. E o corredor do fogo é um corredor de santidade. Não tem como ser avivado se eu não mudar o meu padrão através da santidade. Eu vim pregar. A igreja protestante só chegou até aqui porque alguém cravou na porta da igreja Wittenberg, na Alemanha, 95 teses dizendo: sola a escritura, santidade é padrão da igreja. A igreja brasileira só chegou até aqui porque 2 suecos receberam o fogo do Espírito na cabeça através da pregação, santidade, e o Espírito Santo de Deus desceu na igreja brasileira através da santidade. Eu vou pregar para quem veio da glória na noite de hoje. A igreja foi instaurada na terra em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos aqueles que estavam reunidos. Era o dia de Pentecostes.
vestes, e de repente vem um som do céu veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas, como que de fogo, 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 santidade, santidade, e foram vistas sobre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Escute, igreja do Senhor, a Assembleia de Deus em Paranaguá será uma igreja viva, desde que a santidade seja um padrão. A Assembleia de Deus no estado do Paraná só será pujante se a santidade ainda for um padrão. Eu vim pregar na noite de hoje, e talvez não é para todos, mas é para alguns. Deus manda eu te dizer, é através do fogo do Espírito que você vai alcançar o comportamento de um avivalista. Jonathan Edwards só foi o que foi porque ele preservou pela santidade. John Wesley só foi o que foi porque ele preservou o padrão de santidade. Levante as mãos o mais alto que você puder. Eu vou encerrar agora. Quem é de glória, abre a boca para dar glória a Deus agora, porque no peso dessa palavra, todo esfriamento espiritual vai cair por terra agora. Eu convido quem é de oração a me ajudar a orar agora. Sobe o barulho dessa tua oração, porque na oração da igreja vai cair todo impedimento no mundo espiritual agora. Essa igreja foi gerada no fogo, preservada no fogo, será arrebatada no fogo. Deixa eu ver quem está comigo nessa palavra agora. 1 minuto de glória. Deixa eu ver quem veio adorar. Quem é batizado no Espírito Santo, abre a boca em outras línguas agora. Olha lá. Enquanto a igreja sobe na adoração, o fogo do Espírito vai passar na nave da igreja, no meio dos adolescentes. Abre a boca agora. O Rakalamanaia mostra para o inferno que ainda tem fogo. Fogo, fogo. Solta, solta, solta. Nós vamos entrar agora no arraial do adversário. Vamos tirar da mão dele a força que ele roubou da tua alma. Agora, abre a boca. Solta, solta, solta a maior glória que você puder. Deixa eu ver quem veio adorar. Feche os seus olhos, vamos orar. Calamandoremia sorimi calamaia. Orianderemia comonubria somanarashurimi calamaia. Isaías teve a visão do céu aberto e ele viu exatamente duas esferas importantes da igreja: o fogo e a santidade. A santidade e o fogo, os dois caminham de mão dada. Quer ser um crente cheio de fogo? Saia daqui entendendo: eu preciso caminhar também na santidade. E se você é um crente que caminha na santidade, você vai me ajudar na oração agora, porque enquanto eu estou pregando aqui, pastor Reginaldo, eu estou tendo uma visão. Deus está passando no meio desses adolescentes, Reginaldo Júnior, e Deus manda eu dizer: vai sair daqui profetas que vão espalhar fogo na nação brasileira. Deus está levantando advogados no meio desses adolescentes agora. Deus está levantando deputados no meio. Eu não sei se você acredita, mas eu vou pregar. Deus está levantando até políticos no meio desses adolescentes. Deus está levantando médicos aqui. Quem é de oração, me ajude a orar agora, porque enquanto eu estou vendo Deus colocando o passaporte na mão de alguns aqui, eu estou vendo como se um cachorro muito grande estivesse
aparece na porta dessa igreja e ele está com muita fúria de alguns adolescentes aqui, pastor Márcio, Deus manda eu repreender o espírito de loucura dessa cidade. Eu estou vendo uma carreta desgovernada batendo de frente com uma van cheio de adolescente, mas enquanto eu estou pregando o fogo e a santidade, eu estou vendo também a cavalaria de Deus descendo na sede de Paranaguá. Deus manda eu pregar: não haverá tragédia, não haverá morte. No glória dessa casa vai cair todo o demônio da morte. Agora, solta. O laço de morte foi quebrado. Abre a boca. Tem um varão que se apresentou para mim agora, e ele está carregando na mão uma espada de fogo, e ele está dizendo: toda ferramenta preparada contra essa igreja não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar. Pega, seja revestido agora. Quem é da marcha, entra comigo agora. Se apresenta. Urracapalamanasalaia. Vem, Guilherme, vai nessa força. Abre a boca. Pega. Quebrou na tua casa, quebrou nessa igreja. Abre a boca. Santidade é padrão. Uma igreja que vive em santidade é uma igreja liberta, lavada pelo sangue do Cordeiro. Alamanaia, receba de Deus agora. Deixa eu ouvir o barulho de glória da igreja. Essa igreja é santa, esse altar é santo. Pastor Reginaldo, Deus manda eu anunciar para ti, é para a cidade de Paranaguá: ai de quem se levantar contra a igreja que eu comprei com preço de sangue. Eu lhe digo, eu vou lhe dar os nomes na madrugada para representar essa igreja. E Deus manda eu dizer que vai passar uma vassoura santa em cima desse altar, mas o escândalo não vai chegar nem na porta. Eu sou na tua história, eu sou contigo, diz o Senhor. Recebe o peso da minha graça agora. Levante a mão, abre a boca. Fica de pé. Dá um abraço em pelo menos 3 pessoas e diga para ela: eu profetizo fogo, fogo,
Fogo, fogo, fogo. Abrace alguém e diga: você precisa de fogo. Fogo em meus ossos. Fogo, fogo. Deixa eu ver quem está comigo. Eu me apaixonar. Você pode pegar na mão dessa pessoa e cantar. Queimou todos os outros amores. Fogo. Eu quero saber no meio de vocês, quem não é batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar e vem aqui agora. Sai do seu lugar e vem depressa para frente do altar. No meio dessa igreja recheada de irmãos, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, sai do seu lugar e venha para cá agora. Vem rápido, vem rápido, rápido. Sai do seu lugar agora. Teus olhos fez eu me apaixonar. Sai do seu lugar agora. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Todos vocês já receberam o Espírito Santo? Todos vocês já falam em outras línguas? Agora escute-me. Eu quero saber você que começou muito bem, mas não está terminando tão bem assim. Você precisa de um renovo na tua alma e firmar um pacto com Jesus. Sai do seu lugar agora e entregue sua vida para Jesus para morar no céu. Cadê você que vai entregar sua vida para Jesus agora? Deus não te chamou para andar vazio. Deus te chamou para ser cheio do Espírito. Sai do seu lugar agora e entregue sua vida para Jesus para morar no céu. Eu estou te esperando aqui na frente. Kalamana Sandaramashurya. Kalamana Yasomia Komozia. Sai do seu lugar de uma vez por todas e toma essa decisão. Cadê você? Dá uma olhada do teu lado aí para ver se esse irmão não está precisando voltar para Jesus. Você tem 1 minuto para sair do seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Escute-me. Vocês que estão aqui, vocês olhem para mim, olhem para mim. Não pense que Jesus vai batizar vocês com vocês assim. Não dá para ser 50%. Ou vocês querem de verdade ou vocês não querem. Vou perguntar uma vez só. Vocês querem receber o fogo do Espírito Santo hoje? Vocês querem receber o fogo do Espírito Santo de Deus hoje? Eu aceitei a Jesus com a idade de vocês, verdadeiramente. Eu não tive apoio dentro de casa. Ninguém me apoiou lá dentro de casa a ser um crente cheio do Espírito. Eu tive que caminhar sozinho. Eu lembro de um dia, pastor Reginaldo, que eu estava numa tristeza profunda, pastor Márcio. E eu disse a Deus: Deus, eu acho que isso não é para mim.
Tinha um diácono que morava na frente da minha casa, irmão João. Ele tinha um Corsa, ele levava uns 50 dentro do Corsa para o culto. E naquele dia eu disse para ele: irmão João, hoje eu não vou para o culto. Estou provado, estou triste. Eu não sei se esse negócio de ser crente é para mim. O irmão João disse para mim assim: André, a gente nunca perde de ir para o culto. Vamos hoje, porque Deus tem uma palavra para você. Eu fui, pastor Reginaldo, para o culto. Eu tinha a idade desses adolescentes aqui, ó, 14 anos. Eu cheguei na igreja pequenininha, sentadinho eu fiquei, abatido, provado. Aquele dia eu estava ruim. Eu disse: Deus, eu não tenho mais força, Senhor. Uma irmã começou a cantar um hino. Foi um hino. Deus me pegou no banco. Eu fui selado com a promessa do batismo com o Espírito Santo naquele culto. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a guerra que vocês estão passando, o pai de vocês não sabe, a mãe de vocês não sabe, mas o céu sabe das guerras que você está passando. Quer ver só? Eu não sei se a igreja vai dar glória a Deus, mas tem um jovem entregando a vida para Jesus ali. Vocês estão fazendo a melhor escolha da vida de vocês, passar a adolescência na igreja. Posso dizer, vocês não vão perder, vocês têm muito a ganhar. Mas escute, eu só consegui chegar até aqui porque o fogo permaneceu queimando no meu coração. Teve gente que começou comigo, mas não suportou o processo. Até hoje, pastor Reginaldo, eu apanho sem querer. Às vezes a pessoa não gosta de mim, eu não tenho o que fazer. Mas se elas sentassem comigo para entender um pouco da minha história, eles não tinham espada para me dar, eles tinham um abraço. E muitos de vocês aqui vão passar por muita coisa, como eu passo. E a única coisa que nos mantém de pé é o fogo do Espírito que nasce dentro de nós todos os dias. Agora escute-me, eu quero que vocês não abracem ninguém, descruzem os braços, e vocês vão fazer uma única coisa enquanto eu oro. Vocês vão dar glória a Deus com toda a força que está dentro de vocês. Não dá para ser 50%, tem que ser 100%. Eu preciso de pelo menos 20 irmãs cheias do Espírito para vir aqui na frente e me ajudar a orar por essas jovens que aqui estão. E eu preciso de pelo menos uns 10 irmãos cheios do Espírito para me ajudar a orar por esses adolescentes que aqui estão. Sai do seu lugar agora, vem depressa aqui, vamos orar. Descruza os braços. Eu quero ouvir vocês dando glória. Glória, glória. Fecha os olhos e vai dando glória. Vai dando glória. Se você sentir vontade de falar em outras línguas, pode falar. As línguas já estão dentro de vocês. Pode liberar essa linguagem. Pode liberar essa linguagem. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus agora. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus agora. Abre a boca em outras línguas agora. Glória, 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 glória. Sejam cheios, cheios, cheios do Espírito. Deus já começou a batizar aqui. Abre a boca. Recebam a glória. Pode vir queimar. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios, 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 cheios.
batizando. Olha ali Jesus batizando. Levante a mão. Diga glória. Peça para Ele te encher. Peça para Ele te tomar. Seja cheio do Espírito Santo. Agora, 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 agora. Jesus, a sua palavra foi pregada. Aqui está, Senhor, esses adolescentes desejosos por receber o fogo do Espírito Santo. Eles não vão terminar vazios, eles vão até o final, cheios do Espírito. Enche eles agora, Senhor. Este jovem que entregou a tua vida para Jesus, enche ele também agora. Agora, agora. A igreja, levante a mão e me ajude a orar. Jesus já começou a batizar aqui. Recebam a glória de Deus.